Muito bem, gente, estamos começando hoje mais uma classe. A nossa matéria hoje é soteriologia. Nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Para quem gosta de evangelizar, prato cheio, viu? Aprender a falar de Jesus. A melhor classe é esta. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nesta noite. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade, Senhor, de deixar sementes nos corações e nas mentes desses alunos que determinaram em seus corações crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Abençoe esta igreja, esse ministério, abençoe o teu filho, o apóstolo Cerqueira, sua família. Faz prosperar, Senhor, esse trabalho para a glória do teu nome. Amém. Amém. Muito bem. Página 4. Nós temos aqui o índice, que não há muita razão para ficar passando um por um, mas basicamente nós temos introdução, segundo ponto, questões anteriores, que vocês vão entender o que é. Número 3, redenção, plano histórico. Número 4, obra salvífica de Cristo, o centro. E número 5, eleição, o fundamento da salvação. Então, acredito que a gente deve chegar bem perto de esgotar esse conteúdo até amanhã, no final da classe, né? Com a ajuda de Deus, nós conseguiremos. Na página 4, nós temos uma introdução que é basicamente uma explicação do termo, né? O que é soteriologia? A palavra soteriologia vem da expressão grega que é soterion, ou soter, né? Duas raízes. Significa salvação, ou, no caso de soter, salvar. Soter, salvador, sozo, salvar. Então, nós herdamos esta palavra, este vocábulo grego, que deu origem à palavra soteriologia. Logia, logos, palavra, logia, estudo, portanto, o estudo da salvação, ou o estudo do plano da salvação, isso é soteriologia. Página seguinte. Ok, o que se estuda? O que se estuda em soteriologia, né? A soteriologia trata de quê exatamente? Ao mesmo tempo que parece muito simples, nós falarmos que soteriologia trata do plano da salvação, por outro lado, existem algumas questões no campo da salvação de almas que a gente não para, às vezes, para pensar ou para perguntar. E a soteriologia trata desses meandros, desses entroncamentos. Primeiramente, aborda, não com muita profundidade, porque já tem uma outra matéria que trata desse assunto, que é a natureza de Deus. Nós já falamos sobre isso, né, em teologia sistemática. E fala um pouco sobre a natureza do homem, que nós também tratamos em antropologia. Então, soteriologia vem na sequência, né, de antropologia e teologia sistemática, exatamente porque, como você vai ver aqui na introdução, para se entender salvação, é necessário que se entenda Deus e o homem, né? Não dá para entender um plano de salvação criado por Deus para salvar o homem se eu não conhecer o Deus que criou o plano e se eu não conhecer o homem. Que ser é esse? O que aconteceu com esse ser para que ele viesse a precisar de salvação, né? Então, a soteriologia trata disso. Em segundo lugar, trata de algumas questões pertinentes ao perder ou não a salvação. Então, existem algumas perguntas em relação a ser salvo, estar salvo, ao processo de ser salvo, que nem sempre são simples de responder. Nem sempre. E algumas dividem opinião até hoje. Até hoje, existem algumas questões dentro do assunto salvação que ainda dividem opiniões. E provavelmente nós não vamos encontrar uma unidade em absolutamente tudo,
mas nós podemos pelo menos entender o que cremos e por que cremos. Por que cremos em certas coisas? Baseado em quê? Né? Que nós cremos em determinadas coisas e abrimos mão de crer em outras que algumas pessoas lá fora acreditam. Tudo isso precisa de resposta, não é? Se eu quero crescer no conhecimento da palavra e no conhecimento do Senhor. Então, na página 5, nós temos um texto aí de A.W. Pink, é um teólogo, diz que duas coisas são indisputáveis. Deus é soberano e o homem é responsável. Então, com esta frase, que ele estende um pouco mais, mas basicamente ele vai elaborar em cima desse princípio, ele estabelece duas premissas sobre as quais a soteriologia constrói. Então, olha bem. Ele lança aqui duas premissas sobre as quais a soteriologia se desenvolve. Primeira premissa, Deus é soberano. Tá? Deus não presta conta a ninguém, Deus é soberano, não tem ninguém acima dele. Ele é o único ser incriado. Ele é o teto, ele é o limite. Acima dele não tem mais nada. Deus é soberano. Então ele decide e faz como ele quer. Número 2, outra premissa, o homem é responsável, o homem é moralmente responsável. Então você vai perceber daqui para frente que todo o conteúdo desenvolvido da soteriologia parte dessas duas premissas. Deus, como ser soberano, decidiu criar e dentro desse processo de criação, ele decidiu criar o homem. Criou o homem, uma escolha soberana dele. Mas dentro dessa escolha soberana, ele também escolheu dar a esse ser uma característica, que é a característica do livre-arbítrio, do livre pensar, do livre decidir. O que torna o ser responsável por aquilo que faz, por aquilo que diz, por aquilo que escolhe, por aquilo que pensa. Tá? Essas duas premissas vão reger o assunto. Porque quando chega mais à frente, depois da criação, o que acontece? Cai o homem, estudamos isso em antropologia, o homem cai. Ele desobedece a Deus, sai, ele quebra as regras que Deus soberanamente estabeleceu, e ao quebrar essas regras, estou partindo da premissa de que Deus é soberano, ao quebrar as regras do ser soberano que o criou, estabeleceu as regras, o que houve? Houve uma ruptura. Então, a partir daquela ruptura, Deus tinha dois caminhos a seguir. Largar de mão, como ele fez com Satanás e os anjos. Então, vocês não têm volta. Os anjos não tem como voltar mais. Demônio não tem como se arrepender. Não tem como Satanás... Alguém me perguntou numa outra classe aí, um tempo atrás, falou, pastor, mas se o Satanás se arrepender mesmo, de coração, e vir pedir perdão a Deus, quebrantado, será que Deus não perdoa? Então, você vê que é uma pergunta inocente, porque a pessoa não compreende. Há um princípio bíblico muito interessante, a quem muito se dá, muito se cobra. Então agora imagine a quem tudo se dá. Se a quem muito se dá, muito se cobra, o que acontece com a quem tudo se dá? Entendeu? Então, embora Adão conhecesse a Deus, Adão foi criado perfeito, ele conhecesse a Deus, o conhecimento que Adão tinha de Deus estava milhas e milhas e milhas e milhas de distância do conhecimento que Lúcifer e seus anjos tinham de Deus. Porque embora Adão fosse perfeito e tinha comunhão com Deus, Deus o visitava na viração do dia, Adão habitava num ambiente diferente do ambiente de Deus. Enquanto que Lúcifer e seus anjos habitavam no ambiente de Deus, era uma relação direta, sem filtro. Então Deus deu literalmente tudo para ele. E a Bíblia classifica Lúcifer, antes da queda, como o sinete da perfeição. Cerejinha do bolo, aquela pecinha final, o sinete da perfeição. Então Deus deu a ele o máximo que poderia dar a um ser criado. Então é o tipo da coisa que não tem volta. Quem recebe o que Lúcifer recebeu não tem volta numa traição dessa magnitude. Sem falar
algumas outras questões também, que é a incapacidade de voltar atrás. A incapacidade de voltar atrás, porque a queda dele o deformou. Então ele perdeu a capacidade de voltar atrás. Ele não tem essa capacidade, melhor dizendo, ele não tem essa capacidade de voltar atrás. Então, com essa ruptura, Deus tinha duas opções: largo de mão, deixe que se arrebentem, já que não quiseram ouvir a minha voz, ou então eu vou criar um plano e resgatar essa raça. Graças a Deus que ele optou pela segunda, não é verdade? Então o que Deus fez? Imediatamente no ato da queda, Deus veio no jardim e ele começou um processo, um plano, não que ele criou naquele momento, o plano é desde a eternidade, que Deus sabe tudo, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O plano é desde a eternidade, mas ele já veio e já lançou o plano, ele mostrou que ele tinha um plano. As ações que Deus assumiu no jardim mostram claramente que ele tinha já um plano pronto. O animal sacrificado para tirar a pele, para fazer os aventais, o querubim já preparado com a espada desembainhada para guardar o jardim, e todo o processo de julgamento para a mulher, para o homem, para a serpente, estava tudo já preparado. Então, esse plano que Deus estabeleceu para começar um processo de resgate da raça, esse plano, que é o plano da salvação, é o que a soteriologia ensina e defende. Tá? E algumas coisas que não estão necessariamente na apostila, eu vou adicionar para você poder entender algumas coisas que vão te ajudar. Então, quem é Deus? Deus é soberano. A primeira premissa, letra A. Quem é Deus? Aí ele vai definir Deus e vai mostrar que Deus, ele não é outra coisa senão a soma dos seus atributos pessoais. Ele vai dizer aqui que é difícil definir Deus, e é mesmo. É muito difícil definir Deus. Como é que eu faço para definir um ser que é eterno, que é perfeito, que sempre existiu? Eu sou imperfeito, sou criatura dele, como que eu vou fazer para defini-lo? É a mesma coisa que o meu cachorrinho tentar me definir. Entendeu? Quer dizer, há uma discrepância de habilidades, de faculdades mentais tão grande que o meu cachorro é incapaz de me definir. Ele imagina o que eu sou, ele imagina quem eu sou, ele me conhece pelo cheiro, ele me conhece pelo olhar, ele pode até perceber quando eu estou triste, quando eu estou alegre, mas é um limite absurdo, ele não consegue me definir com profundidade, me entender na minha essência. Entenderam? É a mesma coisa, é uma comparação pobre, mas é exatamente isso para te ajudar a entender. Então, você e qualquer outro ser humano, até os próprios anjos que habitam na presença dele, para tentar definir a Deus de uma forma integral, é muito complicado. Então, o que ele faz aqui? Ele replay safe, né? Ele age de forma segura. Então, quem é Deus? Deus é a soma de todos os seus atributos. Embora ele exponha aqui apenas, você vai perceber que ele trata aqui de dois atributos apenas. Ele trata da soberania e da justiça. Porque não é o assunto da apostila. O assunto da apostila é soteriologia. É falarmos do plano que esse Deus apresentou, o plano que ele já tinha pronto para resgatar a raça que caiu. E que ele já sabia que ia cair. Soteriologia é isto. Mas entender um pouco de Deus ajuda. Então, embora ele coloque aqui soberania e justiça como os dois atributos fundamentais para o assunto em discussão, mas nós poderíamos adicionar muitos outros. Onipresença. Quem é Deus? Deus é a soma de todos os seus atributos. Então vamos citar alguns aqui, além de soberania e justiça. Onipresença, onipotência, onisciência, verdade, retidão, santidade, e aí vai somando aí, vão aparecer aí
tantos outros. Poder e tantas outras coisas que definem em parte quem é Deus. Então quem ele é? Ele é a soma de todos esses atributos. Entendeu? Por isso que é difícil defini-lo. Por exemplo, quando eu falo sobre justiça, o que é justiça? Justiça é a capacidade de julgar alguém segundo o seu erro com retidão. Isso é justiça. Agora eu pergunto, se Deus fosse julgar você segundo os seus erros, com a retidão dele, o que aconteceria contigo? Eu sei o que aconteceria comigo. Entendeu? Então, por que essas consequências não aconteceram? Porque ele não tem só esse atributo. Ele tem um outro chamado misericórdia, que é tão eterno e tão perfeito quanto justiça. Ele tem um outro chamado graça, é um outro atributo divino. Um outro chamado amor, que inclusive é apresentado na Bíblia como uma das definições bíblicas de Deus. Deus é amor, né? Por aí vai. Então, o único jeito de eu ter uma noção de quem ele é somar todos esses atributos. Não dá para separar um do outro e aplicar de acordo com a minha vontade, porque não funciona. Número 3. Deus, eu não consigo compreender como que uma pessoa pode ser perfeitamente justa e ao mesmo tempo perfeitamente misericordiosa e graciosa. Como? A cabeça da gente não cabe isso. Porque nós temos o nosso senso de justiça pessoal, que quando a gente acha que alguém fez alguma coisa errada, que fere o nosso conceito de justiça, que normalmente o nosso conceito de justiça está fundamentado nas coisas que nós os princípios que nós não quebramos. Entendeu? Então, o fulano é mentiroso, eu não minto, eu não tenho o hábito de mentir, fulano é mentiroso. Então, toda vez que o fulano mente, eu fico muito irritado. Muito, aquilo, como é que pode? Fulano é muito mentiroso. Ou seja, o meu senso de justiça aflora nos princípios que normalmente eu tendo a não quebrar. Por isso que normalmente as pessoas julgam as outras. Tá? As pessoas julgam as outras basicamente por 2 motivos. Ou para esconder o seu próprio erro, ela julga para esconder o seu próprio erro, ou ela julga porque ela pesa o outro numa área em que ela não é tão fraca quanto o outro. Entendeu? Hã? Mas tem outras áreas que é fraca, né? Exatamente. Então, por isso que eu estou falando, por isso que nós não conseguimos entender como que Deus é. Como que Deus pega um indivíduo, igual um pastor que eu tive lá no meu ministério no Brasil, que foi traficante, barra pesada no Morro do Alemão, há uns 20 e tantos anos atrás. Barra pesada mesmo. Tinha mortes nas costas, tinha um tanto de coisa e tal. E um testemunho muito, muito forte que ele tinha, porque ele ressuscitou, mataram ele a tiros, jogaram o corpo dele na vala, e a tia dele que o criou, que era mulher de Deus, era profetisa, e Deus tinha falado com ela, quando ele era criança, que ele ia ser pregador e ia ser profeta. E aquela mulher plantou vigília no Instituto Médico Legal para que não mexesse no corpo dele. Vocês não mexem no corpo dele, porque Deus falou comigo que ele vai ser profeta. Mulher, você está ficando doida, mulher. O homem está morto, levou 9 tiros, parece. Esquece, está morto, morto. Não mexam no corpo dele, porque Deus falou comigo que ele vai ser profeta. Resumo da ópera, o menino ressuscitou mesmo. Se ressuscitou, voltou, ficou no hospital um tempão para poder recuperar, porque destruiu uma série de coisas lá por dentro, etc. Aí o que acontece? Deus pega esse camarada que matou gente, que traficou drogas, que fez, aconteceu, pintou e bordou, e Deus transforma o camarada num profeta, num pregador da palavra. Até hoje está aí vivo. A gente já não tem contato há algum tempo, mas está em algum lugar por aí pregando, homem de Deus, profeta mesmo. Entendeu? Então, na nossa cabeça, essa balança não funciona na nossa cabeça. Como que alguém que de repente causou tanto mal,
né? A gente pode aplicar isso até na nossa vida pessoal. Alguém que te causou muito mal, qual é a tendência? É você riscá-la da sua vida, é ou não é? E mesmo que amanhã ou depois a pessoa mudou, ou seja lá o que fosse, converteu, ou consertou de vida, é glória a Deus, mas longe de mim. Entendeu? Então é por essas e outras que nós não conseguimos compreender esses atributos de Deus em operação. Então, qual é o caminho? O caminho é aceitar, pela fé, que Deus é a soma perfeita de todos esses atributos. Na página 8, nós temos, então, uma noção de quem é o homem. E eu estou passando mais rápido nisso, porque isso já foi discutido em outras matérias, né? Teologia sistemática e antropologia. Responder a essa pergunta é, de fato, muito mais simples, porque se trata de quem? De nós, né? É válido lembrar que o homem foi criado por Deus de maneira especial, como já foi estudado em antropologia. Entretanto, este estado original foi corrompido. Por isso, 3 conclusões podem ser lançadas. Primeiro, o homem é totalmente depravado. E eu quero apresentar um texto aqui, que talvez vai jogar muita areia na sua farofa, no ventilador na sua farofa, né? Aquelas pessoas dentro da igreja, acho que aqui não tem não, mas no Camboja tem muito, viu, bispa? Aquelas pessoas dentro da igreja que acham que são muito santas, muito, sabe? A santidade dela é maior do que a santidade do outro e etc. Eu ontem, falando sobre isso na igreja, e usei exatamente essa expressão, falei, vou botar ventilador na sua farofa, tá? O que Paulo fez? A partir do versículo 7, Romanos 7:7, olha o que Paulo fala de si mesmo, tá? Paulo, o grande apóstolo Paulo, Romanos 7:7. Pronto? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Antes de ler o verso 14, só para você entender o que está acontecendo aqui. Capítulo 7, 8 e 9 são os capítulos, do 7 ao 10, digamos assim, são os capítulos chaves do livro de Romanos que mais geraram doutrinas. O capítulo 9 de Romanos é o capítulo que deu a Calvino o fundamento para a doutrina da predestinação. Tá? A doutrina da predestinação está fundamentada basicamente no capítulo 9 de Romanos, porque Deus vai falar sobre a soberania de Deus baseada na sua presciência, mas Calvino interpretou como predestinação. Só para você entender a dimensão do que Paulo está dizendo. Então, o que ele está fazendo? Ele está construindo um cenário para revelar quem ele está falando de si mesmo, para revelar quem ele é enquanto natureza, para que os seus leitores entendessem um princípio que ele vai revelar a partir do capítulo 8. Então, olha bem, no versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isto faço. Agora, gente, qual é o grau de sinceridade que o indivíduo precisa ter para poder dizer algo dessa natureza aqui?
que hoje nós achamos bonito porque está escrito, e foi Paulo que disse. Mas se ninguém nunca tivesse dito uma coisa dessa aqui, o seu pastor chegasse da igreja e falasse: irmãos, quer saber de uma coisa? Eu sou carnal, eu fui vendido sob pecado, em mim não há bem algum. No dia seguinte você trocava de igreja, é ou não é? Trocava de igreja. Não, Deus me livre, não quero isso não, não quero estar debaixo da autoridade de um homem assim não. Porque nós temos a tendência de florear a nossa realidade. O que Paulo fez? Como ele estava inspirado pelo Espírito Santo, ele só podia dizer a verdade. O que ele fez? Ele disse a verdade mais brutal, mais real, mais dura, mais nevrálgica a respeito de si próprio. E que verdade é essa? Eu não presto. Eu não presto. Então, mas eu vi Deus te usando em tal lugar, eu vi Deus dizer aquela coisa. Então, o que quer que Deus esteja fazendo na minha vida é virtude exclusivamente da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia, a ação do Espírito Santo, porque eu me conheço, eu não presto. É isso que Paulo está dizendo. Tipo assim, não se enganem, eu sei quem eu sou, porque bem sabemos, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isto faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Ou seja, o problema não está na lei, o problema não está na palavra. O problema está em mim. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo, quando eu faço algumas coisas que eu não gostaria de ter feito, na verdade isso é o pecado dentro de mim. Porque eu sei que em mim, isto é, olha bem, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está dizendo, gente, eu até que quero, mas tem hora que eu não consigo. E sabe quem está falando isso aqui? O apóstolo dos gentios, o cara que nós veneramos e admiramos e amamos tanto. E ele diz, gente, tem hora que eu quero, mas eu não consigo. Sabe aquela coisa de, aquelas resoluções de virada de ano? Esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou não sei o quê, esse ano eu vou estudar inglês, esse ano... E você quer, você realmente quer. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou contribuir com missões, esse ano eu vou trabalhar não sei o que lá. Essas resoluções são verdadeiras? São, porque você realmente quer. Agora, realizar é outra história. Entendeu? Porque a carcaça que carrega o seu espírito, quem é que quer essas coisas? O seu espírito. Mas o seu espírito não consegue andar por aí sozinho. Ele precisa da carcaça para levá-lo. E aí é que está o problema, é que a carcaça quer outra coisa. O espírito quer jejuar, a carcaça quer feijoada. Entendeu? O espírito quer ir para a academia, a carcaça quer ficar no sofá com o controle remoto na mão. Entendeu? Porque a carne... Eu expliquei aqui, eu acho que, não sei se na aula passada ou retrasada, que a carne é muito mais do que o corpo físico apenas. Né? Na aula do pastor Samuel. A carne não é só o corpo físico. Isso, a carne é toda a herança adâmica pós-queda que reside no meu corpo físico e na minha alma. Isso é carne. Entendeu? Então, carne, na verdade, é um sistema operacional, falar numa linguagem de computador para você entender. Carne é um sistema operacional, é um vírus que Adão introduziu em nós. É um vírus que corrompe o HD, que destrói a memória, é um vírus. E que eu não consigo me livrar dela enquanto eu precisar, eu, Jefferson Neto, o espírito que está lá dentro, falando agora aqui com vocês, enquanto eu precisar dessa carcaça para me mover para lá e para cá, eu não consigo me livrar dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sufocá-la. Aí, olha o que Paulo diz. Esquentou bem agora, hein?
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Entendeu? Ou seja, a gente fala de unidade, mas quando abre a boca é para falar do irmão, contra o irmão. A gente fala de oração, mas não consegue orar 10 minutos. Entendeu? Ou seja, eu quero, mas há algo dentro de mim, há um sistema dentro de mim, há um vírus dentro de mim, que vai, cada dia que eu tiro o pé da cama e ponho no chão, ele está ativo e a função dele é me derrubar. Entendeu? Verso 20, olha bem. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, ou seja, o espírito, o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O homem interior que é Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí o que acontece? Esse texto, ele é um texto assim meio deprê, meio depressivo. E se ele terminasse desse jeito, seria o texto mais depressivo da Bíblia. Mas glória a Deus que não termina assim. Piora no verso 24, mas o problema, a solução aparece no verso 25. No verso 24, depois que ele já diz tudo aquilo que nós já ouvimos, ele ainda diz assim: eu sou um miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí a solução vem no verso 25, que é o quê? Graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Então olha aqui para mim. Nós estamos aqui ainda na página 8, no primeiro ponto, que é: quem é o homem? O homem é totalmente depravado. Esse depravado aqui, ele tem um sentido muito mais, ele tem um sentido teológico, não depravado no sentido de falar besteira, de falar palavrões. Tem muito homem ímpio lá fora que tem uma linguagem sadia, uma linguagem boa, que não fala bobagens, às vezes homens de família, mulheres de família. Então não é nesse sentido. Essa depravação é uma degeneração espiritual do sistema original que Deus criou. O fôlego de vida original que Deus soprou dentro do homem, que formou corpo, espírito, alma e corpo, três partes de um ser, porque o homem é isto: espírito, alma e corpo. É tão importante que na ressurreição o corpo volta, para o ser continuar trino, né? Mas olha que coisa interessante, como que Deus é, né? Esse sistema que Deus criou perfeito, essa integralidade que é o homem, espírito e alma e corpo, sofreu uma degradação, e essa degradação que distancia o homem de Deus, afasta completamente o homem de Deus, é a depravação, que teologicamente chamamos de depravação. Muito bem, aí acontece uma coisa curiosa, que é o processo de salvação. Deixa eu continuar aqui um pouquinho, que eu não quero antecipar as coisas. Veja bem. Então, primeiro, o homem é totalmente depravado. Número 2, o homem é totalmente incapaz de agradar a Deus. Isso aqui é importante, porque olha bem, não adianta eu desenvolver a ilusão de que eu vou me esforçar muito para Deus me amar mais. Pessoas que têm, por exemplo, problemas de autoaceitação,
né? Pessoas que tiveram problemas familiares, relacionamento com pais ou mães ou com parentes de modo geral, pessoas que têm problema de autoaceitação. Normalmente elas têm dificuldade de aceitar que o amor de Deus por elas já é absoluto, é o máximo. Ela tem dificuldade. Há pessoas assim. Por que elas têm dificuldade? Porque elas não conheceram um amor terreno real, legítimo. Então ela tem dificuldade de compreender o amor divino. Então, essas pessoas normalmente, elas vivem numa saga de tentar agradar a Deus fazendo coisas, fazendo ou agindo de tal forma que, tipo assim, não, agora eu conquisto Deus, quer ver? Eu vou fazer isso aqui, Deus vai ficar muito feliz, muito alegre comigo. Mas é uma tentativa interior de tentar se alinhar ou se adequar com o amor que vem de cima para baixo. Mas guess what? Isso é impossível. Impossível. O amor de Deus é perfeito, Ele me ama, period, ponto final. Eu não vou conseguir entender por que Ele me ama. Você não vai conseguir entender por que Ele te ama na dimensão que Ele te ama. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, porque o amor dele já é integral e perfeito. Pastor, não estou entendendo. Então servir a Deus não faz diferença? Faz. Mas o servir a Deus é uma entrega, uma devoção, em gratidão, em louvor por tudo isto. E não uma forma de eu vou fazer coisas para que Ele me abençoe mais, ou Ele me ame mais, ou para que Ele me ame mais do que os outros, né? É mais ou menos a história da mulher de Zebedeu, né? Senhor, quando o senhor chegar lá em cima, será que o senhor poderia colocar os meus filhos de uma direita e outra à esquerda? Quer dizer, pedidozinho básico, né? Básico. Ou seja, tinha uma necessidade de se sentir melhor, superior, entendeu? A necessidade eu vou colocar desta forma, existem pessoas, por causa, talvez, de novo, por causa de questões de criação, e por que não dizer familiares, há pessoas que têm uma profunda necessidade no coração de se sentir tratadas melhor do que outras pessoas à sua volta. Entendeu? E se você tratá-la average, igual todo mundo, se você estabelecer o standard para todos, tipo, não, você não é especial, todos são especiais, e tratar todo mundo igual, algumas pessoas não conseguem aceitar aquilo, porque elas realmente acham que elas precisam de um tratamento extra, seja lá qual for a razão interior que elas têm, elas passam a achar isto. Mas isso, eu estou dizendo para vocês, não estou nem falando pelo âmbito da psicologia, é da teologia mesmo. Isso faz parte da nossa doença da alma. Faz parte da nossa doença somática, corpo e alma, ou psicossomática, né? Entendeu? Quando, na verdade, a forma correta de eu me relacionar com Deus é, em primeiro lugar, aceitar quem Deus é, aceitar o que Ele fez por mim e aceitar que Ele me ama. E isso é incondicional. Se eu dizer uma coisa para você, talvez vai te assustar, mas biblicamente falando, você sabia que as pessoas que vão para o inferno, que vão passar a eternidade no inferno, elas continuarão sendo amadas por Deus profundamente? E elas vão para o inferno. E elas vão passar a eternidade inteira no inferno. E o que Deus fez? Abraão disse, né, na parábola do rico e do Lázaro, o que Deus fez? Deus colocou um abismo intransponível entre os dois mundos. Claro que Ele é onipresente, ele vê sempre em todos os lugares, mas Ele colocou um abismo intransponível entre os dois mundos, para que os mundos não se colidissem, porque vai ser eternidade para sempre, eternidade para lá, eternidade para cá. E os que vão estar salvos na Nova Jerusalém, futuramente, habitando a Nova Jerusalém, etc., não terão mais informação, não terão mais notícia daqueles que se perderam. Entendeu? Porque não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lamento no céu. Mas Deus continua sabendo, e Deus continua amando cada uma daquelas pessoas com a mesma intensidade que Ele as amava aqui na terra,
e com a mesma intensidade que ele ama as pessoas que o receberam e que o aceitaram como Salvador. E isso nunca vai mudar por toda a eternidade. Ô, pastor, então por que ele não faz alguma coisa? Mas ele fez tudo, as pessoas que não quiseram. Entendeu? Lembra da premissa lá? Primeiro, Deus é soberano. Número 2, o homem é responsável. Então tem consequências. Você gosta de ser livre? Ah, pastor, eu gosto. Pastor, gosto de tomar minhas decisões. Não gosto que ninguém dá pitaco na minha vida. Pastor, eu gosto demais. Gosto. Tem consequências. Ou seja, é bom ser livre? É, mas tem consequências. Então, o que acontece quando eu esqueço desse detalhe? O que acontece? Eu saio fazendo coisas, tomando decisões, e eu não presto atenção no rastro que eu estou deixando para trás, de consequências que vão me acompanhar along the way, ao longo do caminho, né? Isso é muito sério. Então, totalmente depravado, incapaz de agradar a Deus, o homem não é livre, é escravo do pecado. Aí o que acontece? A liberdade que o homem tinha lá atrás de escolher comer ou não do fruto, tinha liberdade, não tinha? Deus falou, olha, não coma. Está vendo esse monte de árvore aqui, perder de vista? Tem gente que pensa que o jardim era mais ou menos do tamanho do quintal da igreja, assim, né? Não, pega os rios que você vai ver. O jardim era do norte do Iraque ao norte do Egito. E se você olhar com cuidado, a partir dos rios lá do Gênesis, guess what? Quem está no meio do jardim? Jerusalém. Jerusalém está geograficamente no centro do jardim. Aí o que diz a Bíblia? O que estava no meio do jardim? A árvore da vida, no meio do jardim. Jerusalém está no centro do jardim. Vou deixar você guess o resto. O que aconteceu, irmãos? Deus mostra aquele jardim maravilhoso, terra a perder de vista, rios, cachoeiras e animais, e isso e aquilo, aquele mundo de árvore, fruta de todo tipo. Deus falou, está vendo? Tudo é de vocês, pode comer à vontade, comam de tudo, mas não coma daquela, está vendo aquela árvore lá, aquela lá? Só aquela lá, não coma daquela, porque aquela árvore ali é perigosa, se vocês comerem dela, vocês morrem. Uma árvore no meio de milhões, de milhares ou milhares de árvores. Então eles eram livres? Eram, podiam escolher. Mas a partir do momento que eles escolheram errado, o que acontece? Eles passaram a se tornar escravo daquela consequência. Entendeu? Mais ou menos o seguinte, pensa aí na fruta que você gosta aí, né? Você tem morango aqui, tem pimenta malagueta aqui. Você é livre para escolher o que plantar, mas uma vez que você escolheu, você não é mais livre para colher. A colheita não é opcional, a colheita é obrigatória. Opcional é só a semente, só a plantação. A colheita é obrigatória. Todo dia você vai acordar, vai dar de cara com um pé cheio de pimenta malagueta. Tá? O homem é totalmente responsável por sua condição. Isso aqui é forte. Olha bem, a Bíblia nunca coloca sobre Deus a responsabilidade da prática ou da culpa do pecado, mas antes sobre aqueles que praticam o mal e que sobrevém a culpa, a punição e o peso desta infração da lei moral de Deus. Isso se chama responsabilidade. E pode observar que isso é uma característica inerente de Deus. Por quê? Do mesmo jeito que ele criou o homem livre, ele criou os anjos também livres. Você já leu o texto da rebelião de Satanás? Tem 2 textos na Bíblia, né? Isaías 14 e Ezequiel 28. Os 2 textos dão a nítida noção de que a coisa não aconteceu da noite para o dia. Os 2. Foi um processo. Agora, pensa bem, que loucura, pensa bem.
Deus Todo-Poderoso, onisciente, sentado lá no seu tronão glorioso de glória. Anjos vêm, anjos vão, anjos adoram, anjos cantam. Lúcifer vai, Lúcifer vem, mas tem algo errado acontecendo no coração dele. Deus sabia? Óbvio. Tudo. E tem uma expressão tão interessante em Ezequiel 28 que diz assim: pela multidão do teu comércio te corrompeste. Aí você vai lá no grego, a expressão lá, que eu não lembro agora a palavra, mas você vai lá, no hebraico, perdão, olha a palavra significa negociatas. Aí o que Deus está lá tranquilão, sabendo de tudo, mas Deus está quieto. Por que ele está quieto? E foi um processo, não foi da noite para o dia, um processo. Imagina quantos anjos existem. São incontáveis, a Bíblia diz que eles são milhões de milhões, milhares de milhares. Eles são incontáveis. Tá? Existem mais anjos do que estrelas. Tá? Acharam uma galáxia agora, o Hubble tirou a foto de uma galáxia. Depois eu vou pegar o nome dela aí. Algumas galáxias se chocaram e formaram essa grande galáxia com 1 ou 2 trilhões de estrelas. Trilhões. Cabe na sua cabeça? Não, nem na calculadora, não cabe. Uma galáxiazinha, uma galáxia. 1 trilhão de estrelas. Diz o cientista que tem pelo menos, mais 100 bilhões de galáxias. E existem mais anjos do que estrelas. Então, quantos anjos nós estamos falando, gente? Agora imagina, Deus está lá tranquilo, Deus está vendo tudo acontecer, mas Deus tinha que deixar cada anjo fazer a sua escolha. Ele tinha que deixar. E Lúcifer está, vai aqui, vai ali, pela multidão do teu comércio, corrompeste o teu coração, uma coisa assim. Ezequiel 28. Está pronto aí? Só olhar isso aqui eu já paro, tá? Ezequiel 28. Ok, olha bem. Verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Olha bem, ele tinha instrumentos musicais nele. Ele foi criado com a capacidade de produzir música. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha bem. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o verso 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então esse comércio aqui, no hebraico, significa negociatas. Por quê? No coração dele entrou a soberba, ele era bonito demais, ele era perfeito demais, ele tinha coisas que os outros não tinham. Ele olhou e falou, por que eu também não posso ser adorado? Ele começou um processo de negociação. E Deus está vendo tudo. Mas Deus não disse uma palavra. Até que todos os anjos fossem tentados e cada anjo fizesse a sua escolha. E agora eu volto de novo ao número de anjos. Quantos anjos existem? E o bichano, ainda assim, arrastou 1/3. 1/3. Por isso que tem demônio aí para dar de pau.
Você expulsa e vai daqui, e é demônio para tudo quanto é canto, é gente demoniada, e é corrupção. Não tem, porque tem muito, tem demais. E olha que alguns estão presos, hein? Porque alguns eram tão violentos que Deus prendeu, antes da hora. Quem está entendendo, gente? Então, o homem é totalmente responsável. Por quê? Essa é a característica de Deus. Ele cria sempre seres moralmente responsáveis. Seres responsáveis. Tá? Os animais no céu são moralmente responsáveis. Animais. Animais no céu são diferentes de animais aqui na terra. Eles são moralmente responsáveis. Porque essa é a característica de Deus. Amém? Pausa, a gente continua na página 10. E 15 minutinhos ali. Vamos fazer tudo para não passar, que a gente começou um pouquinho atrasado. A gente continua logo em seguida, tá bom? Vamos lá? Pausa para o café?